Digamos que tudo é possível. Se tudo que pode existir existe, como tudo pode existir quando o infinito não tem fim? Para a analogia, podemos começar com o número 1. Você pode aumentar o número quantas vezes quiser, mas nunca chegará ao fim, ainda que todos os números possíveis existam, porque você pode aumentá-lo quantas vezes quiser. O infinito permite que todos os números possíveis existam, mas ao mesmo tempo faz o oposto. O infinito é literalmente tudo o que é imaginável, mas ao mesmo tempo não é tudo porque não tem fim. Alguém pode dizer que tudo é possível, mas tudo não existe porque não pode haver um tudo quando não há fim. Esta é uma contradição que me deixa um pouco perplexo. Pode-se argumentar que você pode conceber qualquer coisa, mas não tudo. O infinito torna qualquer coisa possível, mas se qualquer coisa é possível, isso também significa tudo? Não entendo. Você pode pensar em qualquer coisa que quiser, mas também não pode porque é impossível englobar algo sem fim. Sempre haverá algo fora do seu alcance. É como a liberdade e as restrições trabalhando juntas. Tipicamente, os filósofos dividem as coisas em 3 categorias. O possível, coisas, estados, qualquer coisa que poderia existir. O impossível, coisas, estados, qualquer coisa que não poderia existir. O real, coisas, estados, qualquer coisa que realmente existe. Como existem claramente alguns objetos impossíveis, como quadrados redondos, não é, como você diz, que tudo é possível. A menos que você queira dizer com é tudo que não é impossível. E isso provavelmente está certo, mas se você quer dizer que tudo que poderia existir existe, temos que reconhecer que nem tudo que poderia existir existe em nosso mundo, então os colocamos em mundos possíveis. Por exemplo, era possível para mim ter escolhido ficar na América e não me mudar para a Europa. Mas agora eu realmente vivo na Europa e não posso viver na Europa e na América ao mesmo tempo, então a América está em um mundo possível e a Europa está no mundo real. E você pode pensar, como David Lewis, que esses mundos possíveis são tão reais quanto o mundo real. E isso é meio estranho, mas foi o que ele pensou. De qualquer forma, há toneladas de literatura sobre tudo isso e é um tópico muito divertido, mas você deve pelo menos ler o básico antes de tentar formar alguma opinião. Estou tendo problemas para entender qual é o problema. Acho que talvez a questão seja que qualquer subconjunto finito de um conjunto infinito deixará algo de fora. Ou seja, sempre que você escolher um grupo de coisas, não importa o quão grande seja, se for finito, ele deixará algo de fora. Claro, mas por que não podemos escolher todo o grupo infinito? Escolher um grupo não requer contar cada membro, mas apenas descrever o grupo adequadamente. Por exemplo, posso falar sobre todas as morangos do mundo sem contar morangos. Não tenho certeza do que você está perguntando aqui, mas tentarei responder de qualquer maneira. Acho que seu raciocínio é assim. Suponha que todas e somente as coisas imagináveis sejam reais. Então, há um número infinito de coisas, já que posso imaginar qualquer coisa. Mas não consigo imaginar um número infinito de coisas. Portanto, a coleção de todas as coisas reais não é real. Como argumento, isso parece válido. Então você tem que rejeitar pelo menos um desses. Todas e somente as coisas imagináveis são reais. Não consigo imaginar um número infinito de coisas ao mesmo tempo. Uma coleção de coisas reais também é real. Mas posso ver um caso para rejeitar qualquer um desses. Pode haver coisas reais que não consigo imaginar, então é falso. Então, por exemplo, a coleção de todas as coisas reais é uma coisa real que não consigo imaginar. Ou pode haver coisas que posso imaginar que não são reais, não é essa a visão do senso comum? Unicórnios não são reais. Então, novamente, é falso. Nesse caso, talvez nenhum número seja real. Eu poderia ser capaz de imaginar um número infinito de coisas se eu as imaginar em detalhes infinitesimalmente pequenos. Por exemplo, posso imaginar um número infinito de pontos imaginando uma linha. Então, 2 é falso. Não posso imaginar todas as pessoas na Terra e sem imaginar 9 bilhões de coisas distintas em detalhes completos? Então, não poderia imaginar tudo sem imaginar um número infinito de coisas distintas em detalhes completos? Ou pode ser que coleções de coisas não sejam tão reais quanto as próprias coisas, pelo menos nem sempre. Um conjunto de coisas reais pode não ser real, assim como um conjunto de colheres não é uma colher. Você pode querer ler algum Russell aqui.
Então 3 seria falso. Então, atenção aqui, mas não acho que seja irresolvível. Você só precisa escolher qual e você acha menos plausível. O infinito permite que todos os números possíveis existam. O infinito é literalmente tudo o que é imaginável. O infinito torna tudo possível, mas se tudo é possível, isso também significa tudo? Ok, não, o infinito não é tudo o que é imaginável e ele não os permite que nada seja etc. O infinito não é faz a nada, não é alguma coisa mágica estranha à qual você pode recorrer para fazer trabalho metafísico. Você apenas tem uma noção estranha de infinito, como a maioria das pessoas. O infinito é uma quantidade cardinal ou um tipo ordinal para a teoria dos conjuntos, ou concebido como limite no cálculo. Nada do que você diz segue de nenhuma dessas definições. Pode-se dizer que tudo é possível, mas tudo não existe porque não pode haver um tudo quando não há fim. Além do tudo é possível ser bastante objeção-ável e apenas concedendo isso. Isso parece errado. Certamente todos os números naturais existem. Mas não há fim para eles. Não vejo problema se expandirmos nosso domínio para significar geralmente tudo. O infinito não é tudo o que se pode imaginar, mas sim o contrário. Infinito e tudo, ou o finito, se negam mutuamente. Sua essência, sua unidade, é sua autonegação. Pegue qualquer objeto finito que você possa imaginar, um copo d'água, uma bola, um lápis. Esse finito é um tudo em si mesmo, ele é para si mesmo. Mas sua determinação e separação da outra coisa é mera arbitrariedade subjetiva. Ou seja, o objeto é um objeto na medida em que você o chama de objeto. Isso não significa que o infinito é real e o finito não. O infinito não é nada se não houver algo contido nele. Ambos são reais e interdependentes. Você não precisa ir muito longe para tentar imaginar uma completude de coisas que você nem pode perceber. Tudo é real, basta olhar para qualquer determinação que você, o sujeito, tenha criado e haverá um tudo, uma completude.